Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Decisão do STF para driblar o arcabouço limita gasto do Judiciário. Resumo da matéria. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, excluir as receitas próprias do Poder Judiciário do limite de gastos do arcabouço fiscal, mas o efeito prático foi o oposto do esperado. Em vez de ampliar a flexibilidade orçamentária, a medida reduziu o espaço disponível para despesas em 2025. Segundo o relatório do Ministério do Planejamento, a decisão já cortou 87,3 milhões de reais do orçamento do Judiciário, com potencial para chegar a 1,5 bilhão de reais se custas judiciais forem incluídas. A ação foi movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que argumentou que receitas próprias, como custas, emolumentos e multas, deveriam ser tratadas como exceção, assim como já ocorre com universidades federais e instituições científicas. O relator ministro Alexandre de Moraes defendeu que a autonomia do Judiciário exige liberdade para gerir esses recursos, aliando-se a práticas já adotadas por tribunais estaduais. No entanto, a decisão gerou críticas de economistas e do Executivo. Embora as verbas não entrem no teto de gastos, elas continuam impactando o resultado primário, que precisa atingir um superávit de 0,25% do PIB em 2025. Isso obriga o governo a compensar eventuais aumentos de despesas do judiciário com cortes em outras áreas ou criação de novas receitas. A Advocacia Geral da União alertou que a medida fragiliza a gestão fiscal e cria um precedente ruim, já que o judiciário não gera receitas por meio de inovação, como a Embrapa, mas sim por taxas administrativas. Integrantes do Judiciário rebatem as críticas, destacando que sua participação no orçamento da União caiu de 4,83% em 2009 para 2,93% em 2025, liberando 40 bilhões de reais para o Executivo. Apesar disso, analistas veem a decisão como um avanço corporativo, com riscos de ampliar exceções no arcabouço fiscal. O STF manteve que receitas vindas do orçamento público seguirão limitadas, restringindo a exclusão apenas aos recursos angariados pelo próprio Judiciário. Em resumo, a decisão reforça a autonomia do Judiciário, mas impõe desafios fiscais ao governo, que precisará equilibrar as contas públicas em um cenário de menor margem para gastos. O debate reflete a tensão entre independência dos poderes e responsabilidades fiscais, com efeitos concretos no orçamento federal. Matéria de O Globo. Declaração suavizada expõe BRICS sem coesão. Resumo da matéria. A mais recente cúpula do BRICS terminou com uma declaração final suavizada, evidenciando a falta de coesão entre os membros do bloco. Apesar de reunir algumas das maiores economias emergentes, o grupo demonstrou divergências profundas em temas como política externa, comércio internacional e posicionamento em conflitos globais, resultando em um documento final menos ambicioso do que o esperado. Um dos principais pontos de tensão foi a postura em relação à guerra na Ucrânia. Enquanto a Rússia buscava um apoio mais explícito do grupo, Brasil e Índia preferiram evitar condenações diretas, optando por um tom neutro para preservar relações tanto com Moscou quanto com o Ocidente. A China, por sua vez, manteve seu discurso de paz e diálogo, mas sem assumir compromissos concretos, o que acabou diluindo a força da declaração.
Outro tema que revelou fissuras foi a expansão do bloco. A China e a Rússia defendiam a inclusão imediata de novos membros, como Irã e Arábia Saudita, para ampliar sua influência geopolítica. No entanto, Índia e Brasil manifestaram cautela, preocupados com a possível perda de relevância dentro do grupo e com os impactos em suas relações com os Estados Unidos e a Europa. A África do Sul, por sua vez, adotou uma postura mais passiva, alinhando-se parcialmente às posições chinesas, sem assumir liderança no debate. Economicamente, o BRICS também deixou a desejar. Apesar de discursos sobre a necessidade de reduzir a dependência do dólar e fortalecer mecanismos de comércio alternativos, como o uso de moedas locais, pouco avanço concreto foi registrado. Propostas como a criação de um banco de desenvolvimento mais robusto ou um sistema de pagamentos conjunto foram mencionadas, mas sem prazos ou detalhamentos que indicassem um compromisso real. A declaração final, portanto, reflete um grupo que, apesar de seu potencial, ainda lida com divergências estratégicas e prioridades nacionais conflitantes. Enquanto a China e a Rússia veem o BRICS como um contraponto à hegemonia ocidental, Brasil, Índia e África do Sul buscam um equilíbrio que não comprometa suas relações com outras potências. O resultado foi um documento genérico, que evitou polêmicas, mas também deixou claro que o bloco ainda está longe de se tornar uma força coesa e decisiva no cenário global. Em resumo, a cúpula mostrou que o BRICS continua sendo uma coalizão de interesses variados, sem a unidade necessária para desafiar a ordem internacional vigente. A falta de consenso em questões críticas sugere que, pelo menos no curto prazo, o grupo seguirá mais como um fórum de diálogo do que como um ator transformador no tabuleiro geopolítico. Matéria do Estadão. Mercado de processos põe aéreas sob pressão e pesa nas passagens. Resumo da matéria. O setor aéreo brasileiro enfrenta uma crise financeira agravada por uma indústria de processos judiciais que tem elevado os custos das companhias e, consequentemente, o preço das passagens para os consumidores. Nos últimos 5 anos, as 3 maiores empresas do país, Gol, Latam e Azul, precisaram entrar em recuperação judicial para reequilibrar suas contas, e a judicialização excessiva é apontada como um dos principais fatores desse cenário. Os dados são alarmantes. Os gastos com indenizações saltaram de 586 milhões de reais em 2018 para 1,16 bilhão de reais em 2023, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O Brasil registra uma ação judicial a cada 0,52 voos, enquanto nos Estados Unidos essa proporção é de um processo a cada 2.585 viagens. Cerca de 90% das ações movidas contra as aéreas são por danos morais, com indenizações médias de R$ 6,7 mil. Esse fenômeno é impulsionado por escritórios de advocacia que fazem busca ativa de clientes usando estratégias agressivas de marketing, como anúncios em redes sociais e outdoors próximos a aeroportos. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA, identificou que 10% dos 400 mil processos analisados entre 2020 e 2023 foram movidos pelos mesmos 20 advogados ou escritórios, caracterizando o que o setor chama de litigância predatória. As companhias argumentam que a judicialização excessiva encarece as operações e desestimula a entrada de novas empresas no mercado. John Rod Dickerson,
CEO da Azul, destacou que o Brasil concentra 92% das ações judiciais do setor aéreo global, embora responda por apenas 3% dos voos mundiais. Quem paga isso são todos os outros passageiros, afirmou, defendendo regras mais claras, como as adotadas em outros países, onde valores de indenização por atrasos ou extravios são pré-definidos. Por outro lado, advogados especializados em direito do consumidor aéreo argumentam que as empresas frequentemente descumprem as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor, como fornecer alimentação, hospedagem e transporte em casos de atrasos prolongados. Léo Rosenbaum, um desses profissionais, reconhece o crescimento de escritórios que atuam em massa, mas ressalta que o judiciário tem exigido mais provas e reduzindo valores de indenizações, o que pode frear abusos. Enquanto isso, o governo busca equilíbrio. O secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, defende medidas para coibir excessos sem prejudicar os direitos legítimos dos passageiros. O setor espera mudanças no entendimento sobre dano moral presumido e hoje não existe comprovação de prejuízos além dos materiais. Em meio a esse cenário, as passagens aéreas continuam sofrendo pressão de custo, incluindo a alta do combustível e a volatilidade cambial, fatores que, somados à judicialização, limitam a competitividade do setor e a oferta de voos mais baratos aos consumidores. Conclusão: a judicialização excessiva tornou-se um desafio estrutural para as aéreas brasileiras, com impactos diretos nos preços e na saúde financeira do setor. Enquanto empresas pedem regras mais previsíveis, consumidores e advogados destacam a necessidade de as companhias cumpram suas obrigações. O debate reflete a tensão entre proteção ao consumidor e sustentabilidade do transporte aéreo no país. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!